Cíntia Michels está na área e na área comigo hoje, eles que são empreendedores em série e influenciam grandes gestores do nosso país. Sejam muito bem-vindos, Renante, então! Muito obrigado. Dante Freitas e Renan Ranucci, que prazer receber vocês dois aqui. É um prazer nosso. Você quer um portal maravilhoso, né? Lembra muito já de onde nós nos conectamos no passado, né? Que foi um lugar maravilhoso e a gente está revivendo isso, né? De uma forma ainda mais forte, eu acho. Então, Nossa, melhor ainda, porque naquela época foi com a tela, né? Foi via Zoom e agora a gente está aqui frente a frente. Estou muito feliz de estar com vocês, direto de Recife, ao vivo, muita coisa boa vindo pela frente. De Recife em São Paulo, né? De Recife em São Paulo, é verdade. Vocês direto de Recife, a gente em São Paulo. E, gente, que delícia. Eu tenho tanta coisa, assim, tantos assuntos para abordar com vocês, que eu vou já começar, então, com uma pergunta intrigante do jeito que a gente gosta, né? Nossa senhora, vamos lá, manda ver aí, saque. Quero saber de vocês, então, para quem, eu não sei agora se eu falei o nome completo, mas Dante Freitas e Renan Ranucci, maravilhoso, vocês vão ter aí na descrição, pesquisem os dois que eles são incríveis. E a minha pergunta para vocês, assim, para a gente começar, eu gostaria que a gente falasse um pouco, sabe assim, das armadilhas, as pegadinhas desse século XXI. Então, quando vocês estão sempre falando com grandes empresas, com grandes gestores, vocês têm interface com a área política, com a área jurídica, com a startup, é Vale do Silício, é Brasil, é Porto Digital. Vocês estão em todas. É tudo junto, misturado ao mesmo tempo, né? É, do jeito que a gente gosta. Então, eu quero saber, assim, o que vocês observam que são grandes pegadinhas, assim, que você fala, caramba, se a gente for por ali, pode dar ruim. As empresas não é o caminho que eu recomendaria. O que vocês trazem pra gente nesse sentido? Eu vou começar pelo não hoje, porque depois a gente vai falar só de sim. Acho maravilhoso, assim, já jogando a bola, que tem uma das grandes, a gente fala que é uma das grandes ilusões, né, que é a ilusão de a gente separar, que é muito trazido pelo professor do MIT, que é o Otto Scharmer, né, que é uma pessoa que a gente admira muito, né, que tem até um livro junto com o Peter Senge, que é o Presença, mas a gente vive isso na prática, de gerir, ainda continuar na gestão e na separação, né, do líder no trabalho, de quem ele é em casa, né, de quem ele é para as pessoas, de fazer essa troca, né, de personagem, e eu acho que tem muita ineficiência em a gente tentar ser sempre aquilo que a gente não é. É o líder entender que ele não é mais só um lugar funcional de uma engrenagem mecanicista. Ele se libertar desse processo. Não é apenas um papel de conveniência para fundadores e conselho. Ele tem um papel, porque toda empresa para mim é um amplificador da arte de alguém, né? Então, ele é um canal que vai atingir muitos. Então, a qualidade, né, e a forma como a gente usa isso, ela vai ter um impacto realmente muito além até do produto e do serviço, né? Porque muitas vezes pensa que o produto e o serviço é o que impacta a ponta, mas pode ser muito mais já a frequência de largada que sai na comunicação, né, que sai no ser, né? Então, acho que o líder precisa, de uma certa forma, quase ter a consciência, né, e se enxergar como um poder também de não só apenas cumprir, né, o plano, né, mas desafiar, questionar, né, e sempre algo por um bem maior, sabe, em prol da humanidade. Não dá mais para você andar desconectado, né, não ser coerente, né, eu diria. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. O relógio tá... Exato, então é muito por aí. Então, assim, são diversas as armadilhas, mas é sobre você expressar de fato quem você é, né? A expressão do yourself, né? Express yourself, né? Já então, dizia Madonna. Maravilhosa. É muito bom. A gente já começa, a gente já mistura tudo, né? Isso. Mas essa autenticidade, né? Isso é algo que é muito bonito, que eu vejo muito em vocês e vocês expressam isso no palco, nos bastidores, na liderança, quando vocês estão dando aula, quando vocês estão nas reuniões estratégicas, e acho que vocês realmente vivem isso. E é muito bonito porque a gente precisa de exemplos práticos. Eu acho que a gente aprende muito observando a prática dos outros, a experiência, aquilo que eles trazem, aquilo que eles entregam e como eles fazem a gente se sentir. E sempre que eu tô com vocês, eu sinto isso. A gente tem uma conexão muito especial, assim, e eu sinto essa troca boa, essa energia, essa vontade de estar junto e de construir. E eu acho que liderança é isso, né? Quando a gente fala, vamos junto, bora! É isso. A gente fala assim sempre que não importa a pergunta, a resposta é sim, dependendo do com quem. Então, tem várias pessoas na nossa vida, como você, que antes de você dizer assim, meninos, sim, aí depois a gente traz e descobre qual é a pergunta que vai desbloquear isso. Dentro do que o Dantinho falou sobre pegadinhas e a sua pergunta inicial, tem
essa ilusão da separação me preocupa da seguinte forma. Eu acho que falta para eles uma ambidestria num lugar de não só focar em futuros e crescimentos que nutrem os calendários das empresas junto aos seus acionistas, às suas metas trimestrais, ao crescimento orientado ao lucro, ao P&L, à lucratividade e afins, mas também eles terem algo, como o Dante falou, não dá tempo para não ter também uma orientação a um crescimento que muda o planeta por um mundo melhor. Então, eu acho que, às vezes eu me pergunto, será que deveríamos crescer, eu e Dante, enquanto empresa? E aí eu acho que a resposta para olhar para essa pergunta é: se nós crescermos, o mundo vai ser melhor ou pior? E aí você tem que ir no âmago, de fato, da semente que você plantou. Cada empresa, no final do dia, pode ser olhada como uma árvore, como uma analogia de uma árvore. Então, o propósito da gente, que sempre está em ebulição, mas é como se fosse uma semente. Se essa semente germinar e crescer, virar uma árvore enorme, ela fará mais bem para o planeta e ela será coerente com a semente que ela plantou? Plantamos uma semente de maçã e nasceu maçã, ou está nascendo algo diferente do que a gente está plantando? O que eu sinto é que as empresas, elas todas estão querendo plantar e crescer florestas, sendo que essas florestas, curiosamente falando, elas são tão artificiais que elas não estão nutrindo o nosso planeta, a nossa humanidade. Então, o crescimento das empresas não estão caminhando para um planeta melhor, para um mundo melhor. E a gente deveria questionar. Então, a maior cilada e a maior pegadinha, ela deriva para mim do bônus que essas empresas oferecem para essas altas lideranças, que viram vícios, que viram ilusões. As recompensas. As recompensas, as cenourinhas, que fazem com que seres humanos brilhantes, extraordinários, usem toda a sua potência orientada a uma direção que não traz um planeta melhor, que não traz uma coerência maior. E esse, para mim, é a maior cilada, porque se você usar o teu tempo de vida aqui no planeta, que você não sabe quanto orientado a potencializar o caos ou fórmulas de lucro que não nutrem o planeta ou a vida humana para um lugar melhor, deixa eu trazer só para aterrizar um exemplo. Então, se você pegar, sei lá, vou tentar pegar o setor que menos ofenda, mas você pegar... se você pegar... Estamos num momento delicado da humanidade, eu diria. Mas se você pegar, sei lá, o setor financeiro, que é um setor que ofende um bocadinho, mas um banco, ele ganha mais dinheiro se a gente pagar tudo em dia ou se a gente atrasar nossas contas. Se atrasar as então, para ele crescer o lucro, a gente tem que atrasar as contas, o que não faz bem para a humanidade. Tu entende? Assim, uma farmacêutica, ela quer um mundo mais saudável. Eu acho que ela quer isso. Mas para ela ganhar dinheiro e ela continuar crescendo, a gente tem que estar mais doente. Senão a gente não vai consumir dela. Então, para mim, a maior pegadinha e cilada é que parece que a capa vestida quando você entra no portal do mundo corporativo é que você esquece que aquele remédio vai chegar na tua casa, vai bater na tua porta e vai influenciar a tua vida, a tua família. Amanhã será você impactado por esse crescimento desenfreado e desorientado e desintencionado das empresas. Interessante, ele acaba criando uma força amplificada que vai cair na sua casa, né? Vai bater na sua casa, né? Então você ali às vezes está tentando educar seu filho num caminho, mas você mesmo está nutrindo um sistema que vai ser forte, na verdade todo aquele preparo que ele está tendo, ele não vai ter força para o que vai vir, né? de rebate, né? Eu acho que o uso exacerbado, né? de recursos artificiais para gerar conexões humanas, sabe? Então o mundo corporativo ele é muito craque em criar intimidade artificial, né? Em acelerar com recursos. Então a liderança usa muito isso exacerbadamente, sabe? A outra coisa é forçar dar sentido a coisas que não têm sentido, né? Ou então forçar a criar sentido de um lugar que está esvaziado de sentido, sabe? Então tem muito mais coisas fora do que dentro daquele lugar, sabe? Então acho que só traz um contexto aqui que eu acho que aterra muito desse lugar da intimidade artificial, de graus de vinculação entre universos separados que não são separados. Você falou um pouquinho sobre o universo profissional e o universo pessoal. Você trouxe no começo como uma cilada claro. Essa pegadinha. Como é que vincula-se hoje dentro das empresas os seres humanos e o resultante disso é essa intimidade artificial, e como é que vincula na família? Não, perfeito. Isso é uma observação que a gente tem visto e a gente até brinca que talvez o futuro da gestão empresarial tem muita relação com a gestão familiar. Aliás, está tudo junto e misturado. E a gente fala que o principal vínculo que une as pessoas dentro de um trabalho, como você sabe, é o vínculo contratual, né? O contrato mantém as pessoas ligadas lá.
Em seguida tem um vínculo emocional que pode ser bom e pode ser ruim, porque eu posso estar lá no trabalho porque eu admiro um líder maravilhoso, mas eu posso também é ruim porque eu tenho medo de perder o emprego. Então estou lá no meu trabalho para manter meu lugar. E o afetivo ele foi banido do mundo corporativo, o vínculo afetivo. Quando você vai para a família, o que mantém você na família é o vínculo afetivo, né? É o que segura a relação. Aí tem um vínculo emocional e, por fim, um contrato. A gente diz, se você estiver usando o contrato na família, é porque deu treta. Deu merda. Passou o prazo. Olha como passou o prazo. Tá claro, ou seja, então, como é artificial o vínculo, como a intimidade é artificial. Agora, é uma contracultura apostar no afeto, né? Empresarial, né? Porque, na verdade, de forma muito proposital, não dá para se ter o afeto, porque o afeto é ingerível. Então não haveria gestão de pessoas, né, na verdade, porque as pessoas, de uma certa forma, são ingeríveis. No fundo, essa é outra pegadinha. Faz de conta que tu tá liderando e eu faço de conta que tu tá sendo liderado, né? Então tem muito disso, porque existe uma rebeldia nata do ser humano interno. Então, assim, esse negócio do artificial e acreditar que as pessoas estão, de uma certa forma, seguem as ordens, né? Elas seguem, mas quantos delas fingem, né? Quantos delas não deveriam estar ali fazendo o que tem que fazer? Né? O vínculo é de fato de admiração, o vínculo é de respeito, é de entender que aquele negócio vai fazer bem à humanidade, sabe? Eu acho que tem muito desse contexto, entendeu? Então, eu acho que tem muita artificialidade, né, na gestão da máquina, né? A empresa sendo uma máquina, tendo engrenagens e peças, né, que produz resultados, né, que depois a gente conta a história exatamente porque aquilo está fazendo ali benefício, está trazendo benefício para a humanidade. Mas, claro, estou falando de uma forma muito genérica, né? Não, mas faz muito sentido o que vocês trouxeram, porque me leva para um lugar de pensar nos indicadores, né? Eu vi um vídeo, vi ontem, né? Nada por acaso. Ontem eu assisti um trecho de uma entrevista do Eduardo Gianetti, que é um grande economista brasileiro, e ele falando sobre a forma como a gente mede o PIB. E falando sobre como, muito perto da analogia, Renan, que você trouxe, né? Em relação a saúde, o interesse das indústrias. Então, pensando agora como país, né? Se você mede o PIB só pelo produto, só por aquilo que é produzido, você pode estar baixando a qualidade de vida e aumentando o PIB. Quando, por exemplo, se a gente mora perto do trabalho, esse é o exemplo que ele dá, você mora perto, vai a pé para o trabalho, poxa, super qualidade de vida. Não entra nada no PIB, você não gastou para ir para o trabalho. Agora, se você pega um ônibus, você ficar 3 horas para chegar no lugar que você trabalha, 3 horas dentro de um ônibus por dia, precisou comer alguma coisa ali na rua, pôs a gasolina, enfim, da forma como você se deslocou, aquilo gerou PIB. Então, são várias analogias que ele traz mostrando que aparentemente a gente está enriquecendo, quando o indicador ali é o produto interno bruto, mas em qualidade de vida isso não está refletido. Perfeito. Então, para voltar para vocês e pensando agora já na afetividade também, que o Dante também pontuou, o que a gente poderia botar de indicador aí nesse nosso... Vamos criar um novo PIB agora, vai? Não, existe até um termo chamado FIB. O FIB, né? Felicidade interna bruta. Mas eu quero saber o de vocês. O que entra no FIB de vocês? Eu vou trazer coerência, sabe? Eu acho que existe uma ilusão muito forte, e também, de novo, tem muito a ver com uma pegadinha, e conectando isso, me dói muito a alma olhar para qual é o trade-off, o que as empresas abrem mão pela obsessão da obediência e do controle. Eu te contrato eu prefiro que você seja obediente, siga as regras, por mais que você vá entregar no final do dia ou durante o dia inteiro uma performance mediana, porque o que acontece? Dentro das empresas, as pessoas não estão em potência, em plenitude de potência. Para mim, a plenitude de potência é quando você honra a tua coerência, é quando você honra a tua originalidade, é quando você honra quem tu és, a tua autenticidade. Então, se você não precisa fazer esforço para ser, se você apenas for quem você e bota muitas aspas nesse apenas, você, em tese, estaria entregando a plenitude da tua potência, sendo que você é contratada para um modelo industrial, como o Dante falou no começo, de você é uma engrenagem dentro disso. E o resultante disso, para mim, Cíntia, é muito bizarro, porque eles abrem mão de ter a tua plenitude de potência porque faria com que você fosse livre. A plenitude da liberdade tem muito a ver com, muitas vezes, a autonomia, mas eles não conseguem deixar as pessoas 100% livres, porque significa que elas não vão obedecer às regras impostas pelo mundo corporativo para ter essa ilusão do controle.
Então, quando eu digo de coerência como um indicador, é que a gente deveria ver assim, ó. Imagina, tentando, não sei se a câmera consegue pegar, mas eu desenhei um bonequinho aqui. Tá aparecendo? Sensacional. Esse bonequinho aqui seria assim, imagina que isso aqui é você. Isso aqui é a tua barra de originalidade, de vitalidade, de coerência. A gente trabalha hoje no mundo corporativo em baixa potência. É como se a gente fosse 30% de quem somos. Olha lá, só o instinto. Não chegou nem na afetividade isso, ainda. Não chegou, tá? Então, adorei. Enquanto eu não for isso daqui, e eu lembro de uma poesia de Fernando Pessoa, que ele diz assim, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera, não é para ser mais do que isso, ou excluir. A gente está excluindo. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Eu acho que a frase final dessa reflexão dele é porque aquilo que a gente é no micro, a gente é no macro. Aquilo que a gente é quando ninguém está vendo é aquilo que a gente é quando todo mundo está vendo. Sendo que a gente deveria julgar mais quando ninguém está vendo. Então, se a gente consegue ser num campo organizacional quem somos em plenitude, esse deveria ser o indicador de o quanto tu és quem tu és. Esse deveria ser o indicador máximo. É a plenitude sobre si mesmo. Quando a gente fala que integridade é muito além de ser um cara da conduta reta, ser da pureza de alma, né? Então, isso é muito interessante também quando a gente começa a avaliar o espectro de integridade, do que é ser íntegro, né? E ser íntegro, o quanto a gente colocou a integridade muito mais entre um alinhamento social, né? Do sistema que a gente criou. Né? Assim, uma conduta moral, ética, que é muito importante, mas até quanto estamos contendo potência humana, né? Pelos limites impostos pelo próprio conceito, né? Da conduta reta, sabe? Do processo. Então, quanto a gente está deixando de expandir e trazer, de fato, a efetividade. Então, quando você fala de PIB, me vem duas palavrinhas, progresso e evolução. Então, para mim, progresso... Bota ordem também. Não, progresso e ordem, mas veja, ordem e progresso é muito mecanicista. A inteligência artificial o fará muito bem, está fazendo muito bem. É, né? Isso mesmo. Então, é muito mais pautado o progresso, e quando você traz PIB, né, e PIB que é um indicador absolutamente do próprio sistema econômico, né, que obviamente trouxe a gente até aqui, né, foi uma forma de medir, inteligente de medir, mas ele tá longe, talvez, da evolução humana, que é pautada em relação. Né? O quanto nós somos mais conectados uns com os outros. O quanto você sente que você, na curva existencial, você está expandindo também sua consciência. Né? O quanto você sente que esse progresso tem a ver com tua evolução da alma do processo. Então, esse descasamento, né, esse ritmo que é trazido e criado, né, de que estamos progredindo, não necessariamente ele acompanha e conversa com gente, né? Então, acho que na origem, logo de cara, tem algo que talvez assim, não seja nem possível de falar sobre, quando eu falo de PIB, falar, claro, é lógico que não tem nada a ver sobre felicidade, sabe? É lógico, então não precisa começar sobre, porque PIB não traz felicidade definitivamente. Talvez ele traz felicidade para um sistema econômico que pode, por acaso, fazer, né? Porque é muito sobre o T, a pirâmide de Maslow, né? Talvez eu precise ter 3 vidas para chegar no topo, né? Para ter minha realização pessoal, né? Mas a gente está falando de talvez se fosse uma pirâmide do ser, né? Como é que seria, né? De você ser, né? E isso é muito... o materialismo, o dualismo, enfim, tudo isso que a gente vive ainda é uma frequência que impede talvez o verdadeiro progresso, né? E o verdadeiro PIB, indicador, né? E a verdadeira conexão, né? Eu adorei o bonequinho que o Renan trouxe. Bonequinho maravilhoso. Porque trazendo... Não, é sensacional, porque trazendo o bonequinho que você trouxe e com a fala do Dante aqui, a gente vê assim... Para mim ficou muito claro que precisa ter essa harmonia ali, né? Entre a gente estar muito ali embaixo, muito no instinto, muito na sobrevivência... E você falou tanto de afetividade, né? Olha quanto a gente precisa subir ali naquela inteireza desse bonequinho. É deflação afetiva que a gente fala, deflação afetiva, é um indicador econômico, né? O economista não gosta. Deflação afetiva é uma queda generalizada no índice de afeto da humanidade, que impede a conexão acontecer. Totalmente. Acabou sem conexão, desconectar, meu amigo. E aí? Né? Não tem empatia, você não tem compaixão, você não tem o mínimo de vontade de verdadeiramente se conectar e trocar. A gente fica muito atrás, né? E a gente precisa ir subindo, porque eu vejo que essa harmonia, né? Entre os instintos, as emoções, né? O afeto, a mente, como é que a gente bota a nossa mente, a nossa parte mais lógica, para também harmonizar isso, para botar um pouco de ordem, de forma que a gente tenha um fluxo de progresso, e não uma ordem que engessa, mas também não um aleatório que talvez deixa a gente muito... Talvez
muito solto no sentido de vai fazendo aí de qualquer jeito que talvez a coisa se encaixe. Mas é como se existisse um mundo invertido. Existe uma outra economia, uma economia oculta, que é uma conta que ninguém faz, né? Que é justamente aquele negócio. O quanto... como todo progresso é pautado nessa coisa, né? Da riqueza realmente material, e as pessoas geram tretas umas com as outras. Como a gente não tem conexão, não tem proximidade, a forma como a gente se casa, o porquê a gente se apaixona, a forma como a gente se relaciona, isso a gente gera mais treta que nutre a indústria de remédio, que nutre a indústria de justiça. Então, todo o mercado... presente, né? De presente para cumprir. Porque quanto mais carência, mais a gente vai buscar as partes, né, que faltam em tudo que existe. Então, veja, tem uma conta aí oculta, né, de quanto tem de um PIB inverso, invertido, né? E a gente tá trabalhando num PIB para tentar pagar aqui, mas o saldo é zero. Se for negativo, se não for negativo, né? No final das contas, entendeu? E isso não é novo, né? O mais curioso é pensar que isso não é novo. Todas as reflexões, acho que desde que eu tinha 10 anos de idade, que eu comecei a ter mais discernimento sobre a vida, e até tentei hackear a partir desse discernimento a vida. Isso é uma coisa bem caricata até de compartilhar. Acho que é uma coisa que eu nunca falo, mas é assim, a gente já sabe a visão do futuro do loop, que é aquilo que já foi falado. Você usa a tua saúde para ir atrás do recurso do PIB, você perde a saúde inteira em busca disso, chega numa determinada idade que você não tem mais essa saúde, você até agora tem o PIB, mas você não consegue mais exercer a plenitude do teu FIB, da tua felicidade, ou da tua inteireza, da tua leveza, ou de ser de fato quem você é, de viver de fato o que você veio viver aqui na Terra, porque você não tem mais a saúde, a energia vital com a potência para fazer isso. Você troca o dia de hoje pelo dia de amanhã, que nem sequer existe, né? Exatamente. Então você negocia todo dia o hoje. Todo dia, né? E isso tem uma forma interessante que é a poupança, né? Mas não sei, poupança para o futuro. Mas o dia de amanhã não existe. Então... Mas é porque essa poupança, Dantinho, deviam ter 2 indicadores. Existe a poupança onde você está acumulando a receita para habilitar determinados sonhos apenas habilitados. Não, mas você está adiando, na verdade, nesse caso você está adiando, é isso que eu estou dizendo mas hoje. Enquanto uma poupança está aumentando, outra poupança está diminuindo, que é a tua saúde. Sim. E aí, para você viver a vida que você quer viver, você precisa ter o match entre essas duas, ou talvez não. E isso é o que está gerando... Ou não. Porque de onde é que veio o talvez não? Vem de uma reflexão de abundância. Que essa é uma coisa que, se a gente tivesse a percepção disso mais jovens, talvez a gente hackearia muito o rolê. Nós somos educados e a gente busca tanto o PIB porque nos foi ensinado que a abundância é propriedade. Quanto mais eu tiver, quanto mais fartura eu tiver, mais abundante é a minha vida. O conceito de economia na origem não tem para todo mundo. Todo mundo. A primeira frase que eu aprendi no primeiro dia de aula como economista foi... Ele também é economista. Você também Ele já foi, em outra vida ele foi. As ciências econômicas traz a escassez na base da definição. Então, assim, não tem matar ou morrer. Então, começa daí já. É o estudo da alocação dos recursos escassos. Mas aí, parta a humanidade orientada a isso. Qual é o resultante desse ponto de partida? O resultante é, eu tenho que ter posses, eu tenho que ter estoque, não pode faltar para mim nunca. Sendo que o que a gente foi... A guerra é iminente, né? A guerra é iminente. Estoque, a gente está em estado de guerra sempre. Então, o que subverteu essa lógica e subverteria para todo mundo que está nos ouvindo ou a gente aqui trocando abundância não é propriedade nem estoque. Abundância é acesso. Tudo que eu tenho, se eu for bilionário, é uma gota. O que eu não tenho é um oceano. Pensa, a gente sempre exclui o todo. O Dante tem uma reflexão sobre planejamento que eu adoro. Que ele diz assim, quando você planeja, você exclui o não planejado. E o que você exclui é muito maior do que você planeja. Você pode ser a pessoa mais brilhante, que já fez todos os cursos do planeta. Tudo que você planejar... É muito ousado, né, o exercício do planejamento, entendeu? É bizarro. É muito bizarro. Você está dizendo não para muita coisa. Não estou dizendo que ele não é importante, não, mas ele é bastante ousado. Porque aí entra a ideia de fazer um planejamento que também seja flexível, né? Você não pode ficar engessado nessas coisas, você tem que ter adaptação. E o próprio processo de inovação pede isso, né? A gente sabe que você não inova seguindo ali à risca aquilo que foi desenhado, mas você inova fazendo experimentação e colhendo feedback. E eu vejo que vocês têm uma ideia bastante ousada em relação, que eu gostaria que vocês trouxessem aqui em relação a isso, que é quando vocês falam do planeta rosa. Do mundo rosa. Do mundo rosa. O mundo rosa foi um carinho que a comunidade, né, quando a gente criou lá o Gravidade Zero lá atrás, a gente tinha o mundo rosa e o mundo azul. O mundo azul é o mundo que a gente vive hoje, que é um subconjunto do planeta Terra. É como se fosse a gente vivesse num recorte. E aí o planeta rosa representa tudo aquilo que existe fora da muralha, sabe?
Então tem muito mundo no planeta a ser desbravado, né? A ser conhecido, né? E que a gente fica vivendo naquele recorte ali, criou-se uma vida naquele recorte, quer se inovar no recorte, quer melhorar e resolver problemas naquele recorte, mas às vezes aquele problema nem existe no mundo rosa, né? Porque você deu um passo, saiu da muralha e você percebeu que, como assim? Eu estava discutindo uma coisa, ou então tentando inovar em algo que nem sequer fazia sentido, sabe? Então, isso é muito... Então, o mundo rosa anuncia muito essa era complexa, né? Uma era que está muito mais pautada na coletividade. Né, que é talvez a aula que nós adultos, eu me incluo, obviamente, que não foi uma aula muito bem presente, como ser de fato coletivo e trabalhar, né? Eu lembro que até para fazer trabalho em equipe era muito comum chegar, professor, deixa eu fazer o trabalho sozinho, porque é mais fácil, faço a minha casa, a minha hora. Então, essa individualidade na própria prova, a Renan tem um exemplo muito bom, né, Renan? Eu gosto muito de colar na prova, né? O colar na prova é o quê? Eu pergunto para as pessoas, quem aqui é a favor de colar na prova? E aí praticamente ninguém levanta a mão, 2, 3 pessoas, numa audiência de centenas de pessoas. E depois a gente pergunta, quem aqui colou na prova? E todo mundo acaba levantando a mão, ou a grande maioria levanta a mão. Mas o olhar, eu acho que muitas vezes a vida é uma prova dificílima, com centenas de questões, que se a gente dividir, a gente conquista muito mais rápido. E a gente traz essa interdependência entre a gente. Vai todo mundo mais cedo pro recreio. É tipo isso, entendeu? É claro que é. É o cooperar, né? A gente unir as forças, unir as autenticidades, a gente unir os talentos para poder gerar resultados. E Fala. Não, só você quer porque... trazer? Mas é que tem um lugar muito... Você sentiu aí? Eu só tô tentando dar uma costurada com os rolês interessantes. Veja como tanta coisa que está no campo se combina. Vê. Volta para a ilusão da separação. Volta para a intimidade artificial. Por que a gente não coopera? Por que a gente não tem essa interdependência em plenitude? Porque as coisas e as relações são artificiais. Porque a gente está sempre num egossistema e não num ecossistema. Volta para Otto. Enquanto a gente não entender isso, da onde é que vem, eu acho, qual é o habilitador de um futuro onde o cooperativismo e a interdependência acontecem? Só quando você descobrir que você perdão o francês, foda, você sozinho é foda, Cíntia sozinha é foda, você é brilhante, mas você é menos foda do que você seria se você se combinasse com Dante. E quando se combina a interesse entre vocês dois, imagina que a interesse vai de 0 a 1, então quando você perceber a tua unidade e se combinar com a dele, vai dar muito mais do que 2. Aí a interdependência rola. Então ela primeiro precede de você ter esse auto-amor, essa autoconsciência, essa auto-empatia, esse auto-acolhimento, para que você se aproprie de si mesma, para que você seja sua originalidade. Aí, a partir desse momento... Você muda o mercado, né? Porque você joga uma nova consciência. Você não vai buscar mais partes que lhe completam. Né? Exato. Não é sobre isso. Mas a interdependência tem peças importantes para construir um novo, construir um todo importante para ser construído, entendeu? Então, é diferente. É o conceito de autonomia, né? Exato. Autonomia não é fugir de ser dependente. Né? É ter a consciência da interdependência. Isso me traz uma imagem que vem das sabedorias milenares, que é a imagem da Vésica, né? Que é justamente isso. Que nos bons relacionamentos, na verdadeira cooperação, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento de trabalho, de família, a gente primeiro a gente precisa ser inteiro para a gente poder se relacionar, né? Porque senão você tá relacionando partes abertas aqui com partes abertas ali que não se encaixam muito bem. Então, quando a gente é inteiro, a gente é capaz, e a gente encontra outra pessoa que é inteira, a gente é capaz de fazer essa relação dentro de uma vésica. Então, eu sou inteiro aqui, você é inteiro aqui, e a gente tem esta troca aqui, que é onde fica maior do que se fosse cada um de nós sozinhos. E tem esse olhar de entender a importância de você respeitar a órbita, a sua própria órbita e a órbita dos outros. Então, quando a gente faz essa vésica, a gente precisa ser bastante cuidadoso e respeitoso e afetuoso para não invadir demais a órbita do outro e se sobrepor, e nem deixar-se ser invadido. Nem sei se o português foi certo aí, foi mas espetacular. Mas a ideia é essa. Mas tem um grande detalhe, eu não sei aquele negócio, eu não sei quantas vidas preciso para ser inteiro, né? Quantas vidas, eu tenho que contar com planos à frente, porque eu digo o seguinte, ser inteiro é um ato muito rebelde. E contínuo. Né? É um ato rebelde que vai afrontar as moralidades, né? Vai afrontar muita fronteira, então aqui vai afrontar as expectativas, né? Vai mexer muito. Então esse talvez seja a grande frequência invisível que segura a verdadeira inovação, a originalidade, né? Que é essa inteireza. Essa inteireza, ela mexe com o sistema de uma forma absurda, sabe?
com todos os sistemas educacional, político, matrimonial, enfim, tudo, sabe? Então, acho que isso para mim é essa contenção, essa gestão dessa energia contida, né? Para você ser... Porque o que é que ele pede de você ser você? É você compartilhar suas ideias realmente que você acredita? É de você contrariar qualquer pessoa aqui na mesa? Tá entendendo? Sabe que... Eu vou responder, então. Por favor. É isso. Eu vou responder com o que é a minha sensação, porque eu vejo isso também. Eu acho que é um trabalho de muitas vidas, a gente chegar nessa inteireza, assim. Eu não acho... para mim, é um trabalho de autolapidação. E eu vejo que ele vem de uma necessidade, justamente porque a gente está muito desconectados da nossa essência. O que é a nossa inteireza? É a nossa essência. O nosso eu superior, é o nosso eu mais elevado, mais lapidado, nosso eu espiritual, que vai além, né? Que ele está neste corpo, nessa roupa de astronauta aqui, viajando nesse planeta. Ele está Cíntia nesse momento, mas ele não é Cíntia, ele é algo muito acima do que os meus vícios e minhas virtudes, dos meus defeitos e as minhas qualidades. Então eu vejo que essa inteireza vem dessa nossa reconexão, esse nosso religar, esse nosso voltar para casa, perfeito, que é essa casa que transcende. Ela é muito maior, ela transcende o planeta azul, ela transcende... E ela está muito mais ligada... Está muito mais ligada à nossa verdade. Uhum. E aí, para fechar esse raciocínio, eu ouvi esses dias de um ancião uma fala muito bonita, que ele dizia assim: nós estamos aqui para depurar os nossos corpos sutis, né? Limpar os nossos corpos, as nossas pequenezas e expandir a nossa consciência. E eu vejo que quando a gente está neste caminho, a gente está nesse caminho de voltar a ser inteiros. Uhum. Então, nós estamos aqui partes e a gente, para fazer isso, passa por um lugar que eu gosto muito que vocês falam, que é pela máquina do tempo. Então, fala pra gente como é que a gente pode usar a máquina do tempo para acelerar esse processo. Por favor, né? Que curioso, né? Depois eu quero voltar ainda. É engraçado, acho que talvez você não volte, né? De tique. Não, vamos, a nossa conversa. Mas eu quero voltar porque você pediu KPIs nesse novo mundo. E aí a gente respondeu e fugiu. Mas eu acho que, curiosamente falando, o KPI 3, para mim, tá esse que você falou. Máquinas do tempo. Eu acho que as empresas, como métricas opostas ou complementares ao PIB, deveria ter a inteireza, ou a busca pela inteireza, pela integridade, como a gente falou. Mas uma outra métrica é o teu com quem. Pessoas são máquinas do tempo. Pessoas são livros vivos. Pessoas são, de fato, portais quânticos para uma nova realidade. Então, a gente fala que não importa para onde, não importa o porquê, importa com quem você está. Porque às vezes você vai para o melhor lugar do mundo, mas se você for com as pessoas erradas, o lugar é insuportável. Se você for para o pior lugar do mundo com as pessoas certas, o lugar é extraordinário. Então, o poder do com quem é entender que nós três aqui somos 3 pontos de vista diferentes. E se eu beber da tua fonte, eu consigo dar esses saltos naquilo ao qual você está no futuro. Então, nesse momento, esses 3 corpos e almas que habitam essa mesa estão em passados, presentes e futuros em temáticas diferentes. E se a gente souber onde você está no futuro, eu consigo fazer o leapfrog, eu consigo me alavancar do teu futuro, eu consigo me alavancar do futuro dele, então conseguimos todos estar no maior espectro possível de futuros. E eu acho que esse é um dos nossos principais conceitos, e só abrindo um hiperlink que me veio à medida que eu falava isso, mas tem um hiperlink legal que é talvez essa busca pela essa inteireza que leve várias vidas e que esse ser superior, quanto mais eu falo isso, ao mesmo tempo me mostra que uma tradução simplória desse ser superior é o ser inferior, é o ser criança. É o mais volta para casa possível, que é o quanto dessa pureza perdemos pelos sistemas sociais que criamos e vivemos, como o Dante falou, político, econômico, social, familiar, educacional, todos eles vão... Tipo assim, gratidão, obrigados, se viram até hoje, mas agora a gente precisa desenhar novos. É isso, mas isso, tipo assim, né? Não dá mais. Então, essa é a pegadinha 1 que eu quis trazer. Uhum. Se a gente continuar achando que esses sistemas que nos trouxeram até aqui vão nos levar até lá,
A gente não entendeu o babado. É um outro lugar. O mundo rosa, só para terminar minha reflexão sobre isso, é assim. A forma que eu vejo o mundo rosa. Tem uma frase do Buckminster Fuller que diz: você não muda as coisas combatendo a realidade existente. Eu só vou pausar ela aqui para dizer exatamente conexão com o que Dante trouxe na mesa antes. Frequência de matar ou morrer, frequência de guerra. Olha o começo. Você não muda as coisas combatendo a realidade existente. Eu garanto a você que a cada 8 de 10 iniciativas de qualquer natureza, 8 pelo menos, são de combate. Todos os movimentos são de combate, de guerra, de escassez. E se isso é frequência, isso na verdade é a frequência que impede qualquer conversa sobre sustentabilidade. Porque já na largada não há sustentabilidade, entendeu? Cooperação. Não há, não Se dá. eu tô combatendo, não tem cooperação. E aí como é que eu enxergo então o mundo rosa? Para mudar as coisas, crie uma nova realidade que sobrescreva a realidade existente. O criar uma nova realidade não deveria vir da frequência de quero sobrescrever a realidade existente. Não é sobre a tua realidade ser melhor ou prosperar sobre a realidade existente. Mas é sobre você sentir no teu íntimo aquilo que você acredita veementemente e você, por você mesmo, tentar criar algo que é mais coerente com a tua essência. Ou mais próximo possível da frequência da fonte. E desse lugar, esse futuro, organicamente, como foi comigo e com o Dante, por exemplo, o movimento do Gravidade Zero, a gente nunca investiu um centavo em marketing, a gente nunca fez nada das métricas convencionais para alcançar o que a gente alcançou. A gente foi coerente com a gente. Essa realidade da coerência com a gente, que vem sendo masterizada dia após dia, que é essa contínua busca... A maior prova é que não somos blogueiros, né? Nosso Instagram ele é muito... Isso não é nada. Mano, a gente é muito incompetente, na verdade. Incompetente. A gente atende as maiores empresas do país, tem mais de 800 mil alunos e nunca fez nada. Não tem comercial, não tem CRM, não tem forecast, não tem... Tiveram máquinas do tempo em nossas vidas, claro, né? Obviamente, que é tudo sobre isso, mas é isso que eu tô dizendo. A gente não pegou pique, né? A gente continua organicamente, né? Entendendo que é quase que a Gravidade Zero é uma não empresa. Ele estuda tudo aquilo que está fora dos muros do mundo corporativo para dizer assim, gente, tem mais mundo aqui. Gente, tem mais mundo. Faz uma rachadura aí. Faz um buraquinho aí, descomprime, dá um furo na panela de pressão. Tem mais vida humana aqui. E dá para fazer diferente, entendeu? Eu só vou trazer um portal que eu acho que ele é habilitador para qualquer pessoa que está ouvindo isso. Quando eu olho para a frequência Dante e me comparo com ele, que não deveria me comparar, Dante ele tem uma frequência de uma intelectualidade, profundidade, para mim, muito interessante. Ele é... Eu me sinto convivendo com Sócrates, com um cara que Meu Deus. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é assim, tipo... Quem deveria ser Sócrates, na verdade, né? E nem... Assim, a gente aprendeu quem é Sócrates por tudo que escreveram, né? É claro. Mas, será que Sócrates era um cara legal? Onde é que eu quero chegar? É que para criar essa nova realidade, acima de tudo, um habilitador, no meu caso, foi a ignorância. Eu não sabia muitas das coisas, das realidades existentes. Eu simplesmente honrei algo menos mental, menos intelectual, menos do pensamento e mais do sentimento. Então é como se para esse novo mundo, essas novas realidades, é muito investigar de um termômetro interno. Aquilo me machuca a alma. Aquele dinheiro é caro. Aquele com quem faz sentido ou não faz sentido. E a partir dessa simplicidade da ignorância, de usar instintos nativos, naturais, humanos, a gente foi construindo algo que, diante dos nossos diálogos, ia reverberando para a gente. E, organicamente, isso reverberou um campo, uma frequência, que atraiu outras pessoas que também estavam acordadas no rolê, buscando a mesma busca. É um cuidado e um carinho especial de a gente, assim, não só não tirar pedidos, né? E não é sobre a audiência, é um exercício. Porque senão você não traz aquele negócio. Cara, não, o que é que ele quer ouvir? O que é que ele não dá para ser nesse lugar, sabe? Isso é muito no mundo corporativo de desenhar personas, de tentar adivinhar. Cara, como assim deve acertar a persona, pô? Cara, eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Coisas assim desse... Eu falo assim, eu sei o que tá aqui no meu coração, que eu acho que vai contribuir, que é importante falar para as pessoas. Pois é, mas é muito interessante. Parece um game, pô. Eu estou jogando um game que é quando você olha assim e diz, cara, é um jogo de RPG mundo fechado que a gente fala, que é muito pequeno. O RPG maravilhoso é mundo aberto, sabe? Que tudo pode ali no jogo, tal, não sei o que. Não, mas parece como é que vocês estão conversando sobre isso? Não dá pra conversar. Como assim, persona? Adivinhar quem? Se nem tem representatividade na empresa, então por isso que a gente fala até de diversidade. Diversidade é fundamental, inclusive, para ampliar o repertório de realidades dentro do mundo organizacional, para poder, digamos, melhorar o exercício da persona. Vamos lá aliviar a barra. Falando entendeu? de novo. Eu vou acertar um pouquinho mais, mas não é nem sobre isso, mas tudo bem. Mas é um desafio imenso. Eu acho que é por isso também que a gente sente essa conexão. Eu tenho essa dificuldade também de
de quando eu gosto de entender com quem eu estou falando para eu ver como é que eu posso falar aquilo que está no meu coração, aquilo que está na visão, aquilo que eu acessei através das máquinas do tempo com quem eu tive a oportunidade de trocar. Como é que eu falo isso numa linguagem que faça sentido para essa pessoa? Então, para mim, deste lugar, de como é que eu falo as várias línguas, como é que eu falo o que vai tocar o coração dessa pessoa, que vai fazer com que ela... Não acho só que eu falei um monte de palavras bonitas, mas que ela integre aquilo de alguma forma, aquilo tenha coerência para ela. Então, eu vejo o meu processo, ele passa muito nesse sentido. Agora, toda vez que alguém me vem com... preenche, né, o demográfico do seu cliente, e qual é o perfil, como é que ele chama, como é que não sei o quê. Cara, para mim é muito difícil. É uma das meus calcanhares de Aquiles, porque quando pensando em empreender, pensando em produtos e serviços e tudo que a gente pode oferecer. Porque para mim é conexão humana, é mais profundo que isso. É um lugar de troca, que inclusive, e eu sei que vocês também fazem isso, de ter um espaço para o improviso, de você ali na hora, você capta uma energia, você capta uma egrégora e te vem umas intuições, umas coisas. A última palestra agora que eu assisti de vocês da HSM, que o Renan, peraí que eu vou abrir aqui um outro slide, peraí, segura aí, não sei o que, abriu, foi lá. Eu falei, cara, por isso que a gente se dá bem, é muito parecido com essas coisas. Porque precisa ter o espaço de respiro, o espaço da adaptação e o espaço da conexão, porque aí efetivamente você está num lugar de servir. Às vezes eu tenho a sensação que os negócios, eles estão mais focados em como eles podem se servir dos clientes do que como eles podem verdadeiramente servir aos clientes. Uhum. Então, eu acho que é um lugar de busca que a gente tem que fazer, é uma chave aí que a gente tem que virar e que eu vejo vocês dois virando bastante. É interessante, na verdade, assim, onde existe transação financeira, comercial, ela necessariamente exige coisas perfeitas, entregas perfeitas. Não há espaço para imperfeições quando você tem transações. Você precisa ter muita coragem para você trazer a coragem de ser imperfeito, né? Estou pegando jargão aqui, né? Por exemplo, para um palco, né? Ou seja, um lugar onde tem tudo ali para ser perfeito, né? O imperfeito se destaca virando uma grande arte, né? Sabe? Um grande processo desse aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito desafiador, eu diria, né? Quando a gente traz, né? Muitas vezes, quando você falou aí da HSM, é um exercício de dizer, cara, bastidor e palco sempre foram a mesma coisa, mas tem que ser sempre palco porque tem pessoas pagando por ele. Então tem que ser perfeito um palco. E por que comédia, por que teatro dá tão certo? Porque a imperfeição acaba virando um grande ato de coragem e contraste, né, na expectativa de que todo mundo está esperando, né? Atos perfeitos que vão ser, em 40 minutos, vão ser entregue a informação na narrativa certa, correta, sem gaguejar, olhando para frente, falando no microfone, não sei o que e tal. Né? Então, isso tira um pouco, isso é o artifício da humanidade, né? Então, quando eu falei, voltando para o começo, o uso exacerbado de artifícios, né, para gerar rapport, gerar conexão, eles passaram do ponto, entendeu? Então, e elas não conectam necessariamente de forma verdadeira. Agora, são artifícios importantes, porque são humanos. Agora, é como a gente está dando peso para isso, né? Só uma curiosidade disso de artifícios. Quando a gente fala do Conquem, para o Conquem funcionar em plenitude, eu diria que tem uma chavezinha babado que dá para abrir e que a gente já abriu algumas vezes sem intenção. É a frequência do começo da relação. Então, as relações mais extraordinárias, vou dizer a minha de Dante, por exemplo, eu acho que eu vim até Dante num lugar de plenitude, de humildade, assim, de, cara, como é que eu posso te servir? Como você falou, como é que eu posso aprender com você? Como é que você pode ser meu mentor? Porque a nossa relação começou eu assistindo uma palestra dele, deliciosa, a melhor palestra que eu vi na minha vida, 19 minutinhos, em 2018. Obrigado por ainda se manter. Ainda é a melhor do mundo. Sabe por quê? Ela sempre será. Você vê, porque ela foi meu wake-up call. Mas é interessante como ela está associada, né? Associada a uma mudança de transição de vida. Né? Então ela não tem ranking, não passa. Ela é o concurso. Obrigado. Porque ela foi uma habilitadora de um mundo rosa na minha vida. Eu só adentrei no meu mundo rosa
porque aquela chave ali foi aberta. Eu estava no mundo azul preso nele, nas gaiolas douradas, nos bônus, nas cenourinhas, nos artifícios corporativos todos. Fez parte da sua vida, mais uma vez, obrigado, né? Mas não é mais, né? Mas o legal é que a gente conectou desse lugar. E aí você pega a HSM, uma máquina do tempo absurda na nossa vida é Reinaldo Gama. Eu sempre brinco, existe antes Reinaldo de rei e depois dele. Reinaldo, mas aí você extrapola, aí você... Não, Daniel Castanho, aí você começa Rafa a entrar, aí você entra... Murilo Gant, Tânia Mujica. Tem que falar um, não falar tem que os falar outros. Não, mas é isso que eu tô dizendo, mas você vê como é gostoso ver a vida, mas o que dá sentido à vida são esses momentos junto com essas pessoas fantásticas que podem falar sobre tudo, né? Eu só falei de rei porque ele não, é o habilitador inicial. Não, tem duas coisas no campo dele. A gente vai jantar... Eu tô aliviando tua barra para que os outros amigos, na verdade, não fiquem chateados contigo, Obrigado. Né? Entendeu? É só isso, mas eu entendi. Mas ele vai entender também. Tem que fazer agora que nem político, desculpa, você fala assim, sintam-se todos cumprimentados em nome de Reinaldo Gama. Olha aí, meu Deus do céu. É isso. Mas tem uma coisa muito caricata, porque a gente se conectou na frequência da pandemia. E eu diria que a frequência da pandemia, ela deveria voltar. Não a pandemia, mas a frequência dela. Porque a frequência dela abaixou os egos. As pessoas pararam de ter altas verdades absolutas, as respostas que outrora faziam sentido. Os espaços verdadeiramente seguros psicologicamente. Né? Porque ninguém estava preocupado com segurança psicológica porque não tinha um dia de amanhã. Isso. Então não é sobre segurança psicológica. Não é um artifício que pode ser habilitador de conexões simulado. Então, existia segurança psicológica, só que não era sobre segurança psicológica. Não existia uma insegurança. Entendeu? Não, exato. Mas é a vulnerabilidade como habilitadora real. Mas a fonte dela é fundamental. Né? De onde vem ela? É quando você está mais molinho. Né? Mas por que ela não vem de um outro lado de amor, né? Porque é uma sociedade talvez não tenha a consciência para receber bem esse tipo o timing, né? De consciência social. Então, aí por isso que você precisa às vezes entender que é como se tivesse esteiras, né? De consciência. Então, certas coisas, né, ali vão fazer sentido, outras não, né? Por isso que inclusive o mundo corporativo fez muito bem do time to market. Né? Qual é a melhor hora para entregar um produto ou serviço? Pô, será que esse produto está indo além da consciência humana? Ou ele está sendo com delay, está indo muito atrás, ou ele está no momento, sabe? Então, ele tem a ver muito com o time de consciência. E muito das campanhas que se fazem é para acelerar esse time. Ou seja, o desejo de você consumir algo que você nem sabe que você precisava, né? Então, tipo isso. Então, existem esses artifícios que são extraordinários. É a arte humana, mas eles, quando usados de uma forma, né, descabida, né? Mas por que eu... Reinaldo Gama, só o olhar de rei de trazer isso. Vulnerabilidade com eu só vou trazer uma coisinha caricata, que é uma bobagem de quando eu tinha 13 anos de idade, que até hoje eu penso sobre 3 ou 13? 13. Parabéns. Calma, 3 ia ser um download foda. Você tinha que ter passado por alguma terapia sistêmica estratégia que tá nascendo agora, cara. O cara já nasce falando. É verdade. Mas é assim, eu lembro que a forma que me era apresentado a minha carreira corporativa ou meu futuro profissional pelos meus pais, ali no começo de pensar em vestibular, teste vocacional e afins, era uma coisa assim, você vai para o mundo corporativo e é uma jornada de sacrifício. É uma jornada onde você vai ter que... Sempre subir ladeira. Até o final da vida. Escalar. Nunca para infinito. Né? Everest é fichinha. Quando você chega, você acha que você chegou até fica maior. Prepare-se para subir a maior montanha da sua vida até o final da história. Dá o suor. E aquela frequência desse lugar. E é muito bobo, porque, ao mesmo tempo pensar, eu sempre brinco, mas é uma brincadeira com certos fundos de verdade, ou com completo fundo de verdade, que meu projeto de vida é ser ursinho carinhoso. mas o lugar do ursinho carinhoso vem do seguinte lugar. Pelos você já tem, parabéns. Pelos? Ou quase nada, viu? Tá foda. Inclusive fazer uma cirurgia em breve pra ver se melhora o telhado aqui. Beleza. Agora escolha a cor que você quer ser, né? Amarelo, rosa. A caju. Só isso, né? Pode ser, só escolha a cor. Coisa de acaju. É muito fácil acelerar isso, entendeu? É verdade. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, na vida pessoal, desde novinho, quando eu comecei a ter minhas primeiras paquerinhas e afins, eu fui nutrido e educado. Ao contrário do Everest do mundo corporativo, meus pais me ensinaram a me apaixonar. Disseram assim, irmão não, filho, se apaixona, porra. Ó, encontra uma pessoa que você ame. Encontre o amor. Então, no mundo pessoal, a gente foi educado, e é educado, e todo Hollywood, todos os filmes... Buscar por amor. Buscar por paixão, né?
Sendo que no mundo corporativo, não. E essa ilusão, essa é a origem, para mim, da treta. Porque a relação que a gente tem com o rei, por exemplo, e com quase todos os seres humanos ao nosso redor, assim como você, é que a gente buscou se apaixonar genuinamente pela outra pessoa. Não foi uma frequência de interesses monetários, corporativos. A gente não se apresentou com um terno coxinha, com uma letra escrita com as iniciais do meu nome e com um relógio Tag Heuer de versão XYZ pra você dizer, caralho, esse cara é rico, mano. Olha o carro dele. Silvio Santos vai ficar muito puto te escutando, velho. Porque quem vai ficar? Isso é a pior imitação de Silvio Santos que eu já vi na minha vida. Ele vai ficar muito puto. Vem pra cá. Nossa senhora. Eu não sou imitador, porra nenhuma. Não, isso, mas assim, sabe que vai ver. Eu sei, mas eu só quero deixar claro. Isso, ou é o Silvio Carinhoso ou o Silvio Santos. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não é isso? É sobre isso. Mas o rolê louco é que quando você vai para a frequência de entender que todas as pessoas, que deveria de fato o pulso ser amá-las, ter esse vínculo desse lugar afetivo, imagina que a relação com as pessoas, a maior parte das pessoas que vivem no nosso planeta hoje, habitam, eles buscam relação cujo ímã é uma frequência artificial ilusória. Não tem strong bonds, não tem vínculos fortes. Mas que começa no buscar. Até quando somos competentes em buscar, né, por amores, né? Ou é simplesmente estar e ser para você sim se conectar. Porque quando você se apaixona, você apaixona, como é que o algoritmo? Exatamente. Você traz para cognição e vai fazer match, pô, aquele cara, o currículo dele é bom, maravilhoso, eu queria assim, beleza. Esse é o lugar. Processo seletivo. Esse é o lugar perigoso dos casamentos arranjados. Não, agora a galera tem essa balada com uma caderneta. Tu não viu isso, não? Tô brincando. Não faz o menor sentido. No mundo é o contrário, a galera hoje a outra coisa, então, você ir pra balada, pra você ir com a intenção e, na verdade, acaba que força o match, né? É isso. Às vezes você força o match. Então, isso também é a origem de muita relação que você sustenta com o poder da mente. E a gente tá falando muito do fim da Era Sapiens. A gente fala isso há muito tempo. O fim da Era Sapiens. Fala disso, que tá mais forte ainda agora. Não, mas o fim da Era Sapiens... Quando o Dante falava isso, eu não entendi. Mas eu continuo sem entender, né? É só assim que é o caminho. Mas assim, fim da Era Sapiens é tudo muito pautado na força da mentalidade. Do pensamento. Né? Do pensamento. Do intelecto. Até o avanço que a gente teve nisso de popularizar, por exemplo, é a conversa que a gente tá tendo sobre neurociência também, né? Que cada vez está mais popular, que é muito bom. Mas de uma certa forma, é muito além. A gente talvez tá falando do fio 7, né? A gente tá falando do sentir. Né? O quanto, na verdade, do que conecta você, quando você se apaixonou, veio de um lugar que você não consegue dizer exatamente. Explicar quais foram os matches, mas simplesmente sentir, cara, me apaixonei. Mas se o cara era assim, assado, de cargo isso, cabelo assim, mas me apaixonei. Veio de um lugar que ele, na verdade, não era possível de ser mensurado, entendeu? Então, acho que tem muito dessa nossa capacidade. A tecnologia está dando luz à potência humana, mas, ao mesmo tempo, dando espaço para que outras capabilities e outras competências apareçam, né? Que são desses outros sentidos também, sabe? Então, acho que, de uma certa forma, essa falta de prática do sentir e acreditar que hoje, eu diria, virou conversa holística, né? Você fala sobre intuição. Não mais. Mas veja, não mais, exatamente. Eu quero dizer assim, ainda estar num campo que agora, enfim, nos últimos 5 anos começa a gente tá vivendo mais isso. Tá bom. Mas ainda é algo que, assim, não tem tanta métrica no mundo corporativo, né? Que a gente vive. Mas, obviamente, a gente sabe que tem muita coisa, né? Mas se a gente até brincasse assim, tipo, tu tá ouvindo a gente aqui agora, aí tu pensa assim, ó, para. Volta, irmão, volta. Não é pra lá, brother. O seguinte, a única certeza é que não é o caminho desse intelecto. O monopólio do pensamento e da inteligência parou, pai. Antigamente éramos os únicos seres que habitávamos esse planeta que conhecíamos. Afinal, estamos numa área 56 e tem muito mais. Eles estão entre nós e tem muito mais planeta do que a gente acha. Mas para aqueles que não acreditavam na área 56 ou 1, eles achavam que nós éramos os únicos seres que tínhamos a capacidade de intelectual, da inteligência. E a gente viu que a gente não é mais. A IA, a inteligência artificial, ela é muito melhor do que a gente nessa área. Ela lê mais, ela é mais rápida do que a gente, ela processa mais, ela é hiper eficiente, ela é hiper produtiva, ela é hiper performática. E e ela é coletiva. Isso é que é foda. A tecnologia, ela traz ela diz assim, gente, a coletividade é a chave. Ela só é poderosa porque ela é coletiva. Porque ela processa todas as mentes e todas as inteligências, sabe? E quando eu digo volta, irmão, o que você não deveria ter deixado de fazer, que você deixou, era a tua capacidade de acolher e honrar o teu sentir.
Porque quando Mas a gente faz o quê? A gente mindset, aí importa o mindfulness para quietar o mindset. É porque a gente é muito bom de artifício, é isso que eu tô dizendo. Cria essa mentalidade, aí você vai pegar no Oriente, opa, tem um negócio de meditação aqui, bota aqui mindfulness. Por quê? Porque quando o mindset de aquecer e estourar, a gente traz o mindfulness de 10 minutos para poder aquietar a mente, sabe? E fica nesse exercício da inteligência emocional, cognitiva e intelectual. Mas é muito além, né? E faz a gente pensar nas tecnologias humanas também, né? Porque isso que vocês trouxeram da tecnologia artificial faz a gente olhar para dentro e falar quais são as nossas tecnologias. Quando a gente olha para sabedoria hermética, por exemplo, eu gosto muito de uma analogia que se faz que a nossa mente, as nossas emoções quase que mais instintivas, as emoções pouco depuradas, assim, bagunçadas, e o nosso próprio instinto são cavalos, né? São como se fossem cavalos e nós somos, ou aquele nosso eu que a gente estava conversando antes, aquele eu inteiro, ele é o que deveria ter a rédea desses cavalos na mão, para daí poder, sim, fazer esse domínio sobre os meus pensamentos, eles vão servir a minha evolução e a evolução daqueles que entram em contato comigo, vão servir para trazer boas ideias, boas inovações para a humanidade. As minhas emoções, elas vão servir para a minha purificação, para a minha capacidade de empatia, a minha capacidade de amar a si mesmo, assim como o próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu aprender a me amar de um jeito, me amar de verdade, para eu ser capaz de amar a humanidade. E a gente também trabalhar os nossos instintos, que são importantes para a nossa sobrevivência, que são importantes num momento de luta ou fuga, que são importantes para a gente estar vivo nesse contexto, nesse tempo e espaço que a gente está, mas que não podem dominar a gente, porque senão a gente vive só ali né, comendo, bebendo, dormindo, acordando, que é quase uma robotização instintiva. Então, a gente pegar esses cavalos, né, e a gente ser capaz de dominar eles para colocá-los a serviço, para aí sim a gente poder chegar nesse outro nível de evolução, nesse outro nível de conexão. Imagina a potência, cara, imagina viver num mundo, eu fico pirando nisso, assim, eu falo, cara, eu quero conhecer, eu quero ir para lá, me convida. Adoro. Eu quero merecer chegar lá. Nossa. A gente viver num mundo em que tudo isso é verdade e que a gente alinhou isso e ativou a nossa intuição, que é aquela inteligência que ela é mais rápida, né, do que o pensamento, do que a emoção, do que o instinto. É aquela inteligência que a gente não sabe explicar muito bem de onde vem, mas vem dessa conexão com a fonte. A gente ativando isso, que tipo de inovação a gente não materializa aqui? Mas você falou uma coisa muito interessante que me veio agora, não tem nenhuma comprovação científica, porque surgiu agora um insight de você falando. Então, assim, perdão aí aos neurocientistas e todos os grandes estudiosos da humanidade, né? Mas, assim, eu fiquei imaginando uma barra, de um lado tem instinto, da outra tem intuição. Então, como a gente vive numa frequência de matar ou morrer, então o instinto ele é como se ele estivesse ligado toda hora. E quanto mais ele é ligado, ele na verdade, ele deixa que a intuição não chegue, entendeu? Então, acho que a gente usa tanto o instinto que a intuição não tem nem espaço para entrar, sabe? Para colocar. Então, isso para mim é uma coisa que não pode fazer sentido nenhum. Faz todo sentido. Mas a inovação que você fala é inovação, sim, é inovação que ela, na verdade, ela vem de um lugar de sobrevivência, ou seja, eu preciso trazer isso para sobreviver, eu não dou espaço para a originalidade, que vem da intuição, do caminho da coerência, entendeu? Então, isso é uma coisa que veio agora pensar para jogar na mesa. Não, mas faz todo sentido, porque a gente precisa... E eu vejo grandes inovadores que vieram que de alguma forma estavam com essa chavinha da intuição muito bem ligada, porque você pega um Nikola Tesla, você pega um Leonardo da Vinci. É muito além da inovação, é isso que eu estou dizendo. Inovação, a gente costuma dizer que pode ser uma distração mercadológica, é uma distração corporativa, você olha muito para fora, porque é sobrevivência. Você falou agora do Tesla, por exemplo, são pessoas que criam a partir de dentro para fora, né? Então é muito considerar originalidade. A partir do que ele bota a originalidade dele e isso vira no mercado de inovação, as pessoas querem fazer isso aqui, mas já não é mais original, né? Mas tem eu vejo que é esse componente que transforma, vira o jogo. Cada vez que a gente tem alguém que tem a capacidade de fazer uma entrega dessa,
você muda a linha do tempo da humanidade. Você muda para onde ela está indo. E eu vejo que a gente tem uma tecnologia que tá chegando e já está, né? Aquela história, o futuro já é hoje, ele já está por aqui, de alguma forma, que tanto a inteligência artificial quanto o próprio metaverso, que teve o seu hype, como a gente sabe, né? Toda tecnologia. Ninguém sabe o que é, depois todo mundo sabe o que é e acha que vai dominar o mundo, aí de repente cai no Vale da Morte, mas daí de repente ele ressurge, e a gente já está falando em meta-cidades ou cidades meta. Eu li cidades meta, mas eu falei, que esquisito. Meta-cidades é tão mais... Muito mais orgânico, assim, muito mais interessante. Então vamos falar de meta-cidades. Se vocês fossem criar hoje uma cidade no metaverso para servir de modelo para o que seria uma cidade ideal, para a gente falar, vamos rodar uns testes aqui no nosso metaverso, vamos simular aqui. O que vocês botariam nessa metacidade aí? Muito bom, manda ver. Eu vou começar, hein? Obrigado, viu? Pergunta difícil. Eu adorei. Ainda bem que como é bom dupla, né? Ufa. Eu diria que é o seguinte, a minha cidade começaria com um portal seletivo. Isso? Esse portal seletivo seria tipo o chapéu. Polêmico, já começou. Seria uma evolução do chapéu seletor do Harry Potter. Sensacional. Seria assim, velho. Cada ser humano... Para os que não assistiram o Harry Potter, é um chapéu que você coloca, que aí ele fala qual a casa que você tem que ir de acordo com, em tese, a tua essência. A casa seria assim, o mundo da cidade, né? Você é um cara, vai pra escola da física, não da química, né? Da magia X. Mas sabe que... Ai, desculpa, eu vou ligar, porque tem tudo a ver. Isso que você tá falando, sabe que eu já li em algum lugar falando sobre Antiga Atlântida, sobre, né, lugares aí mais desenvolvidos que a gente, em que eles tinham uma espécie de um gongo que, por frequência, eles batiam e conseguiam entender a frequência da pessoa justamente para fazer essa... Olha como ele está no futuro e na sabedoria do passado simultaneamente. Adorei. Maravilhoso. Para justamente entender qual é o teu dom, qual é o teu talento, qual é a tua Bem era essência. 56 essa conversa. Adorei. Fantástico. Maravilhosa. Bora, tô adorando essa cidade. Me convida. Bora. Então, o que eu diria, assim... Então, esse portal, esse chapéu seletor, ele teria muito um lugar da gente conseguir acessar a abundância. Então, acho que a premissa dessa minha cidade, o ponto de partida, seriam 2 pontos de partida contrários aos que criaram a cidade que vivemos hoje. A cidade que vivemos hoje partem de 2 pontos de partida que comentamos aqui. 1, não tem para todo mundo, escassez, matar ou morrer, ponto 1. E o 2, antes viável do que sustentável. Eu estou muito mais preocupado em viabilidade, em sustentabilidade econômica, do que uma sustentabilidade planetária, uma coerência sistêmica coletiva, certo? Então, essa nossa metacidade, eu diria que ela seria antissustentável do que viável. Ela partiria do pressuposto de fazer o bem. Não dá para largar se não for sustentável. Não dá para largar se não for sustentável. E sustentabilidade começa com o conceito humano da integridade que a gente falou, da pureza da alma, né? Não é só do planeta, porque isso reverbera para tudo. Perfeitamente. Okay. Que combina com a ponto de partida 2, que é tem para todo mundo. A frequência de origem tem para todo mundo. Se eu partisse de um pressuposto de tem para todo mundo, eu não preciso partir de uma frequência de hiperaceleração desenfreada. Seria um excelente experimento, né? Porque eu nem sei, as pessoas não sabem viver nesse... Não, a mesma coisa com tempo livre, né? Dá tempo livre, né? O que é que eu vou fazer? Pô, não tô acostumado a ter tempo livre, né? Dá bug na humanidade, né? É muito legal esse experimento. E tem até uma coisa caricata, abrindo parênteses dentro do que você trouxe para a mesa agora, é que o tempo livre, ele é algo muito mais natural do que normal, no seguinte sentido. As empresas não performam o que elas poderiam produzir por criarem sistemas tão artificiais que fazem com que a obsessão pela obediência e controle ou pelo utilitarismo enquanto filosofia de vida, de eu te usar em plenitude, ou, vou trazer uma outra linha filosófica popular, que é a linha açougueira, que eu quero até o teu osso da porra toda. Eu quero extrair até o osso. Não, isso é... sangue agora no meio da mesa. Não, mas isso é a lógica... A linha filosófica. Mas é uma linha... Não, a filosófica. Mas é o que mais tem entre nós, viu? É o que mais tem entre nós. O Brasil, inclusive, é o primeiro lugar do mundo em burnout. Porque temos gestores que são açougueiros profissionais. Eles querem a tua alma, irmão. Eles estão te dando um monte de benefícios e bônus e por isso eu estou em um trade-off para isso acontecer. Não, é isso aí, total. Essa tá? Beleza. Perfeito. Então,
Na nossa metacidade, eu traria o contrário. Tem para todo mundo. Mas o ter para todo mundo é uma coisa muito caricata também. Qualquer linha espiritual que eu já estudei na vida, é muito engraçado que a linha de chegada delas é a mesma. É a unidade. Então, pode pegar. No fim do dia, somos um. Né? Deus é uno. Já dizia o Rei Leão. Adoro. Maravilhoso. Somos um. Foi lá que eu aprendi isso. Se você ainda não entendeu isso, pode assistir Rei Leão. Assista Rei Leão assista de novo. e 2. Se você assistiu e não viu essa mensagem, volte. Foi lá, eu lembro, quando eu tinha 9 anos, eu passei uma semana das minhas férias, era fita ainda, VHS. Hakuna Matata. Eu terminava de assistir, eu voltava Fita VHS, lembra de botar no comentário o que significa. É verdade, tem que explicar. Só pronto, aí. Maravilhoso. Tem que ser acessível. Inclusive, é isso aí. Até hoje eu não sei nem o que significa a sigla VHS. Né? Acho que eu nunca procurei. Não, tem lá, RAI, não sei o quê. Era alguma coisa muito foda, né? Sei lá. Mas beleza, mas tudo bem. Chato. Fica aí só a curiosidade. Museu, sessão museu, hora 56. Sensacional. E aí, eu me perdi pra cacete, cara. Eu bem, fui né? pra VHS e aí fiquei. Peraí, não, você tava falando do Somos Um. Todas Tá, as correntes somos espirituais. Todo mundo que tem pra todo mundo. Então, as duas frequências delas seriam essas. Se eu parto dessa premissa, somos todos um, é o seguinte. Então, em todas as espiritualidades, é que somos fractais do todo. Por fractais, o todo está em cada parte e a parte está no todo. Então, tem uma coisa muito caricata que até quando a gente diz de sair de uma frequência de uma inovação orientada para fora para uma inovação orientada para dentro, é que, na verdade, não existe fora e não existe dentro. Dentro é fora, porque nós somos a humanidade. Então, se eu cuido de mim e eu chego ao meu âmago, eu cheguei ao teu âmago, ao âmago da humanidade, porque eu sou uma parte dela. Não seria um lugar de muito tédio, não, Renan? Um lugar que tem pra todo mundo e... Então, não, sabe por quê? Eu só pergunto assim, vamos dar plug. Eu gostei. Um lugar de tédio, não tem ninguém pra brigar. Porque vai ter gente pensando isso, né? Não tem ninguém pra ganhar dinheiro. É um lugar de contínuas descobertas. É uma nova camada de experiência. Porque... Nunca antes vista na vida. Por quê? Porque é como se vocês... Se a gente tivesse... Vou trazer uma analogia bem porcaria, mas imagina um álbum de figurinhas. Onde para ele ter o fractal inteiro, para ele ter unidade, eu tenho que encontrar a figurinha. Mas a figurinha, assim como a gente jogava, sei lá, Super Trunfo ou qualquer joguinho da carta, você lembra que ela tinha características, capabilities? Super Trunfo, lembra-se de colocar no comentário, tá certo? Hoje o pessoal joga Pokémon GO. Verdade, carta de Pokémon e tal. Então qualquer jogo que você tem uma carta aqui, que você tem... acessibilidade. Obrigado. Você tem um personagem e você tem os atributos desse personagem. Então, o tédio não seria porque a gente estaria buscando descobrir nas outras pessoas quais eram as capabilities que trazem essa interdependência. Porque o que seria para mim essa metacidade? É uma cidade onde a gente encontra esse elo de combinação entre o que te farta e o que te falta. Então, tudo que te falta, existe parte do que te falta que está em Dante, que está no Hugo, que está no Igor, que está em mim. Então, a busca pela abundância dentro dessa cidade é uma busca por encontrar essa relação sistêmica de interdependência entre todos nós. Quando a gente consegue preencher todas as fartas e faltas uns nos outros, essa cidade seria uma cidade de abundância. É interessante, tem muita coisa. A mesma decisão, para trazer uma ilustração para isso que a Renan falou, que foi bem legal a viagem. Eu não entendi algumas coisas. Mas foi muito bom, Mas foi muito interessante. Não, é isso. Eu achei sensacional. Qualquer coisa, é sensacional. Eu já tô lá, já. Tá excelente, eu também. Eu tô lá. Eu entrei na viagem. Por isso que eu tô dizendo, vai ver. Eu adorei. Do que eu entendi, vai sair o que... Eu tô sentindo adorei. o que você falou. Mas é interessante. Mas é tão forte isso que você tá dizendo, que é aquela questão que a gente traz do Uber, de você ter carro ou você não ter carro. Né? Quando você decide não ter carro, é diferente de você simular não ter carro tendo. Entendeu? Então você nunca descobrirá a verdadeira realidade se você realmente não viver realmente o que deve ser. Ou seja, descer do seu prédio, de sua casa e ver que você não tem carro na garagem, entendeu? Então a vida começa a partir dali. Então eu diria o seguinte, que tem certas camadas de experiências que talvez não possam nem ser conversadas sobre, porque só vivenciadas a gente vai perceber assim, que o jogo é infinito, né? Sabe? Então assim, tipo a mesma coisa da tecnologia, a tecnologia vai fazer tudo, calma. As camadas são infinitas. A tecnologia está chegando num time perfeito para, mais uma vez, dizer o seguinte: ser humano, começa assim uma nova jornada, um novo capítulo. Que esse capítulo tá todo mundo do zero.
né? Sabe? Só uma camada metaversica para adicionar. Depois eu tento até explicar ou não, mas tem uma coisa metaversica. Se for na linha do metaverso, mas tem uma tese metaversica, uma tese metaversica. Nem sei se existe essa palavra, mas é a seguinte, ó. A partir de agora existe. A partir de agora existe. Imagina assim, Cíntia, hoje você é uma parte de você, como você falou. Essa parte de você tem a ver com uma coisa que o Dante falou, que é a integridade. Os sistemas sociais, Cíntia nasceu com, vamos supor, só para simplificar o entendimento, 10 características. Quando ela nasceu na família que ela nasceu, a família dela roubou dela 2 características. A tua família... Não, assim, não roubou, se esforçou ao máximo, acreditando ser verdade. Que linda. Né? Obrigado. Que fofo. Pai e mãe não roubam. Roubam. Né? Roubam. É isso, rapaz. Eles roubam porque foi roubado deles antes. Sim, mas calma. E aí dentro do sistema de crenças deles... não é roubo, entendeu? Tá bom, então tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, o sistema familiar... Houve interferência. Houve interferências, mas as interferências educacionais, familiares, sociais, fizeram com que das 10, hoje você vive com 3. Você vive com um subconjunto de quem tu és. Nascemos originais e morremos como cópias. Nessa cidade metaversica, na cidade que você vive hoje, você não tem coragem, ou a maior parte das pessoas não tem coragem, Dante falou que é um ato de ousadia e atrevimento, ser quem você é. Por quê? Porque se você for quem você é e encontrar interdependência em plenitude, você é esquisito e estranho demais para outra pessoa. Porque as tuas verdades conflituarão com as verdades das outras pessoas. E aí tá, inclusive, o verdadeiro impacto exponencial. Se fala tanto do exponencial, da palavra exponencial, mas o exponencial, quando você é quem você é, você dá uma tapa no tabuleiro. Que você não tem nenhum indicador que consiga mensurar o impacto da mudança que tem ao redor. Aí a premissa da cidade metaversica é, lá, vamos supor que você se veja como uma banana gigante que tem asas. Bem tu mesmo. Adorei. Você lá... Autodescrição, né? Você lá... minha mini bio. Eu sou uma banana que gigante que tem asas. Com comportamento de ursinhos carinhosos e voz Silvio Santos. Uma banana... Adoro, cara. Maravilhoso. Indescascável, né? Você não consegue... A única banana que você não consegue descascar. Ela fica sempre... É maravilhosa, até excelente. Imagina aí... O que tem nessa água mesmo? Beleza. Isso é água, viu? De onde é a água? Não, para exercício para cada um de vocês. Pega uma folha em branco de papel e tenta desenhar o que você... Como é essa banana na sua cabeça. Ela chegou, né? É isso, adoro. Sensacional. E manda pra gente. Manda pra gente aqui no comentário. Água de Orion, tá cabalada. É muito bom esse água. Vou beber um pouquinho aqui. Mas aí o lugar que eu quero dizer é que no mundo real que você vive hoje, na cidade, não na metacidade, é um ato de profunda coragem, ousadia e atrevimento você experimentar ser essa ser que você é. Lá você vai poder ser sem ter os strings attached, ou seja, strings attached essas amarras sociais. E se o que eu acho que você vai perceber e descobrir que vai ser delicioso é que essa ser que você de fato é 1000 vezes mais apaixonante do que a ser que você pretend to be, o que você finge ser na cidade que você vive hoje. Quando você vê que as pessoas lá ficam muito mais apaixonadas por você, que a leveza é muito mais genuína, que as relações são muito mais íntimas aqui, você volta pra cá sendo quem você é. Lá vai ser uma libertação. Isso é uma câmara avançada de treinamento para aceleração da intimidade e percepção para você voltar pro mundo e eu dizer acho, assim, cara, não tá eu acho. Eu vejo exatamente assim. Agora é interessante. Essa potencialidade é gigantesca, assim. O que a gente tem condições de se transformar é absurdo. A gente sempre disse assim, tem vários campos de treinamentos interessantes para principalmente o líder, né? Que acha que é o melhor cara que dá feedback na empresa, o cara que é melhor gestor de premiado, não sei o quê. Aí ele chega em casa e não é nada. Né? É, o outro metaverso, porque o campo familiar ele cancela os poderes corporativos. Então a gente disse que é um lugar para você praticar muito, né? O quão de fato você tem essa competência, digamos assim, de liderar seres humanos. Então é muito legal. Então, da mesma forma que esse seu metaverso aí, ele é um campo interessante de treinamento. É um joguinho legal. E antes de tudo, liderar a si mesmo, né? Porque acho que de tudo isso que a gente conversou, infelizmente, a gente vai precisar fechar, você sabe, a gente ficaria aqui. Nossa, já? É o fechar abrindo. Você vê como passou rápido. Deixa aberto assim. Steven Spielberg dizia que as pessoas esqueceram como contar histórias. Histórias não têm mais meios e fins. Elas têm começos que nunca deixam de ser começos. E a melhor coisa é o seguinte, é decidir assim, o episódio ele vai terminar aberto mesmo, sem fechamento, e não vai ter episódio 2.
Aí o cara fica... Não, peraí, quero receber vocês de novo. Mas vamos. pra gente ir fechando e pensando nisso que vocês trouxeram, né? Em tudo aquilo que eu já vi sobre liderança, tanto né, nos livros que a gente tem hoje em dia, conversando, vivendo com líderes, quanto experimentando isso na prática, quando eu estou em papel de liderança. E juntando com o que a gente vê da sabedoria antiga, a gente percebe efetivamente que a gente precisa, primeiro, liderar a nós mesmos, né? Um bom líder, ele é capaz de liderar a si mesmo para depois transbordar isso para aqueles que estão ao redor. Então, como a gente começou falando das armadilhas que os líderes estão vendo hoje, vou deixar em aberto para vocês fecharem, se vocês quiserem colocar, então, o que vocês diriam como caminho para escapar dessas armadilhas. Acho fantástico. Para onde vamos, só dizer então? uma única frase, assim, pro agora, né? Pro agora, né? Coisa pro agora. É a frase que a gente fala, que pra gente o líder do futuro, o líder hoje é aquele que não tem medo de perder o emprego. Então, é só para um resumo. Por que para agora isso? Porque tirar essa frequência, o cara vai começar a ser de fato quem ele é. Ele habilita a originalidade. Ele habilita a originalidade, ele começa a mudar também o tabuleiro. Então, para mim, fica só esse ponto. E eu vou trazer uma reflexão de uma história, que é uma história não minha, mas contada por um amigo nosso, Murilo Gun, que acho que ainda era pandemia. Ele foi para uma montanha em Santa Catarina chamada Rosemary Dream. E nesse convite dessa montanha, foi um guru indiano, se não me engano, de yoga, uma coisa assim, né? Foi algum último guru. Não tinha discípulos, né? Não tinha discípulos, assim. Ele era a última geração. Ele era o grande cara lá naquele rolê. É o grande último da esteira. Eles convidaram só 30 pessoas para esse encontro nessa montanha sagrada. E uma pessoa perguntou para ele: mestre, quem é o seu sucessor? E aí ele falou assim: no momento atual da humanidade, não há mais espaço para um sucessor. O próximo sucessor é o coletivo. E eu acho que essa é um recado muito forte. Fortalecido pelo nosso amigo Walter, né? No livro que trouxe aí. Que não Walter era... Longo. Abaixo os gurus, bem-vindos guris. Esse lugar de deixar os gurus, dos gurus, a descentralização para a gente é muito forte. O descentralizado e distribuído. Porque se a gente não conseguir trabalhar com a interdependência e a coletividade em plenitude, aí eu acho que a gente vai estar caminhando para um lugar que não faz tanto sentido. Se a gente não... O voltar para casa pressupõe muito esse lugar, desse lugar elementar do coletivo, sabe? Está no momento de experimentação. A gente precisa criar experimentos em casa, experimentos na escola, experimentos na empresa, para a gente ensaiar, digamos, esse mundo novo, né, que a gente está tentando desenhar. E a gente muitas vezes olha assim, cara, talvez você não vai ver, não vai... Como é aquela frase da sombra da árvore, né? Tu lembra disso? Que a gente deveria plantar árvores, o líder sábio é aquele que planta árvores aos quais a sombra ele nunca vai se sentar sobre isso. Talvez você não vá se sentar na sombra de uma árvore que você plantou e está tudo bem. É também ter essa consciência. É servir e passar, né? A gente poder deixar o próprio... um legado, né? Um fluxo da vida que faça sentido. Mas só para pegar legado, porque o que também é uma palavra que é mainstreaming, que ela é popular demais. E se você falar com altos executivos, é um rapport que eles adoram ouvir. É um artifício que eles adoram ouvir. Mas, para mim, o verdadeiro legado perene, sustentável, eterno, é isso que aconteceu aqui nesse momento. Que é você se eterniza no outro. A eternidade mora na unidade. Cada momento que você tem com alguém, o legado não é para ser um prédio com o teu nome, não é para ser uma estrada, o legado de verdade, o que pega a Madre Teresa de Calcutá, ela está viva até hoje, porque ela vive através da gente. Pega Shakespeare, pega um monte de gente, Hitler. Mas o que Hitler eternizou? Qual foi o legado dele? O mal. E Madre Teresa de Calcutá. Entender o que não fazer, né? Não fazer. Então, esse discernimento de que cada dia vivido é um dia onde você está... Tudo que você é e a coerência com o que você é o que você eterniza. Então, se você gasta seu dia inteiro entregando para o mundo 80% de coisas que você não é, você está deixando para o mundo um legado artificial. Você está deixando para o mundo uma falsidade sobre si mesmo. E uma coisa que é transitória, né? Que eu acho que você trouxe muito importante, essa essência de como é que a gente pode deixar alguma coisa que seja eterna.
Enquanto ela durar, como dizia o poeta. Gente, que maravilha, que delícia, adorei, muito obrigada. Área 50, que delícia. Ai, que delícia receber vocês, é sempre um prazer imenso. Sejam sempre muito bem-vindos. Se quiserem trazer alguma coisa para fechar, fiquem à vontade. Também, se o pessoal não quiser, eu recomendo ouvir talvez em -2 a velocidade. Que a gente já porque eu tô pernambucano, de chapa, eu não sei nem sei se eu me entendi, então tomara, né? Então aqui, toda forma é isso, né? Vejam com carinho e tal, e que seja delicioso. Não, acho que se eu fosse trazer uma mensagem final, ela tem a ver com o não entendimento da metacidade, que é uma tese que eu acho que o futuro deveria se orientar por. Os tribalistas estavam certos. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Existe uma ilusão de uma estabilidade artificial vivida pela humanidade dentro da tua carreira corporativa que por mais alto que você seja na cadeia corporativa, na hierarquia, aquilo ainda é uma gota perto do que você pode ser. Você só vai ser você em plenitude quando você entender que o trabalho é quando você trabalhar em qualquer empresa e em todas as empresas ao mesmo tempo, sendo exatamente teu lugar de fala e potência. Então, eu queria deixar essa mensagem para você começar a buscar entender se, diante de tudo que você está fazendo, olha para a tua agenda, o quanto há essa inteireza ou a proximidade do inteiro seu e a liberdade dessa plenitude de ser quem você é em cada espectro da tua vida. É isso aí. Gente, é fantástico, né? Você já me fez pensar nas empresas quânticas. Se a gente tivesse mais uma hora, já ia abrir portais aqui. Empresas quânticas e, acima de tudo, lembrar que a gente tá... O futuro é hoje, né? Hoje a gente está vivendo o futuro do que foi o nosso passado. Então, o que vocês trouxeram para mim, em síntese, vamos fazer hoje, vamos construir hoje, vamos experimentar, sejamos aquilo que a gente quer para o futuro, porque a gente vai chegar nessa meta-cidade aí fantástica, eu adorei. E a gente vai se encontrar lá, gente. Se Deus quiser, muitas vezes ainda. Muito obrigada e até a próxima. Amém. Adorei. E obrigada a vocês que assistiram até o final. A gente se vê no próximo episódio.